Olá, oitavo ano. Depois do feriado, estamos de volta com mais uma aula de oficina de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, estamos continuando o nosso assunto sobre liderança. Então, hoje ainda vamos falar um pouco mais sobre liderança. Na aula anterior, nós vimos os conceitos de liderança e vimos também os tipos de liderança. Então, vamos continuar vendo alguns conceitos dessa parte de ser líder. Então, o conceito de liderança vai muito mais além de chefiar, mobilizar e mostrar autoridade. Então, eu já falei que ser líder não quer dizer mandar, não quer dizer impor, e sim conduzir aquele bom grupo em bem de uma única oportunidade, né? Isso, então, ali está todo mundo trabalhando em prol de um motivo. Então, o líder ele tem que fazer com que seja admirado. Nós vimos que os conceitos de liderança não estão envolvendo a parte de mandar. Né? Isso, então, ser líder não é mandar, é fazer com que os liderados, né, isso, se identifiquem com a pessoa que está liderando para assumir as determinadas funções e fazer com que, no final, o trabalho seja bem feito. As empresas e as formas de trabalhar sofrem muitas mutações o tempo todo, o que, consequentemente, interfere na maneira que as lideranças se constituem. Então, como nós vimos na aula anterior, não existe somente um tipo de liderança. Para cada situação, vai existir uma liderança de uma forma diferente. Então, a imagem de um líder antigamente, era representada por um homem mais velho, de terno, inacessível e autoritário. Isso está cada vez mais se desfazendo. Todas as transformações que o mercado vive estão moldando novas lideranças mais diversas e adaptáveis. Para entender um pouco mais, hoje em dia, e diferentes formas de definição, vamos ver o que o artigo diz sobre o que é liderança, como definir esse conceito, indo além dos padrões. Por quê? Porque o padrão de liderança era: liderança tinha que ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que só mandava e os demais tinham que seguir a ordem. Então, isso está hoje acabando, não está mais dentro dos padrões. Então, existem vários tipos de liderança. Alguns são os transformacionais, autocráticas, transacionais, democrática e laissez-faire. No entanto, ser um líder vai muito além dessas caixinhas. Tais tipos de liderança merecem ser estudadas e podem ajudar a direcionar tanto lideranças jovens quanto as mais experientes. No entanto, definir o que é liderança vai muito além de termos técnicos. Então, a gente não consegue ter uma definição exata para essa parte de liderança, certo? Por quê? Porque a liderança vai muito mais além do que todos os conceitos. Então, falar de liderança
envolve diretamente falar sobre pessoas. E pessoas, a gente sabe que umas são sempre diferentes das outras. Justamente por isso, é muito mais interessante quando definimos uma liderança sem precisar se apegar às regras que já existem. Certo? Então, a gente vai ver uma forma mais leve e livre de entender o que significa ser um verdadeiro líder nos dias atuais. Liderança é enxergar o melhor de cada um no time. A liderança vai muito além de apenas delegar tarefas e esperar que o seu time faça um ótimo trabalho. Um bom líder é aquele que conhece tão bem o seu time que tem total clareza onde estão os pontos fortes e onde estão os pontos fracos de cada um, para ajudar as pessoas a crescerem dentro da empresa. Uma das coisas mais importantes de desenvolvimento de um time é uma gestão. O olhar do líder sobre os seus liderados é essencial para que o time evolua, pois ele terá uma visão 360 que permitirá entender como aqueles indivíduos podem se complementar, entendendo os diferentes níveis de maturidade de cada um. Então, como a gente já falou, os liderados têm que confiar no seu líder. Não é uma questão de obedecer ordem, mas é confiar que aquela pessoa que está ali na frente está fazendo tudo o motivo para que no final tudo dê certo. O olhar atento de um líder em relação aos seus liderados constituirá uma equipe mais harmoniosa e membros que vão ver ele como uma referência e não como uma pessoa que manda. Além de terem a certeza de que aquela pessoa não está lá somente para bater metas e ser reconhecida. Ela está lá com o propósito de construir relações e ajudar o seu time a crescer. Esse é o lado humano, mais humano da liderança. Porque as pessoas têm que fazer ali um bem maior e não pensar só em si mesmo. Então, liderança é ser capaz de escutar e direcionar. Então, aí nós já estamos falando das características de um líder, certo? Lembrando que você pode se considerar um líder em uma situação e em outra situação ser um liderado. Então, como já conversamos, nem sempre a pessoa vai ter as características de líder. Ela também pode ter as características de liderado. Quando você se pergunta o que é liderança, lembre-se sempre de que hoje em dia líderes muito autoritários não costumam ter uma vida longa, principalmente em ambientes corporativos, ou seja, no trabalho, mais informais, como startups. Então, essa parte de líder autoritário já está ficando muito a desejar, ou seja, ela já está desaparecendo com o passar do tempo. A atual geração de jovens se descolou totalmente daquele modelo hierárquico, ou seja, tinham sempre que obedecer os subordinados de uma forma. Eles tinham que mandar e os outros têm que obedecer. Esses jovens querem mais um ambiente democrático, no qual todos têm o direito de falar, certo? Então, ser um líder não significa impor as suas vontades, mas as construções coletivas ganham cada vez mais espaço e ambiente, e prezam por tal sistema de trabalho
buscam lideranças que, além de direcionar, também são capazes de escutar. Independente do formato do trabalho da empresa ou de qualquer lugar, a gente está falando de empresa porque estamos relacionando com empreendedorismo, as lideranças devem ser abertas para ouvir problemas, ouvir críticas, ouvir sugestões e maduras para entender como trabalhar tudo isso e criar direcionamento claro para a equipe. O líder é uma referência, a pessoa que irá conduzir a equipe entre momentos bons e momentos ruins. Portanto, não basta ter uma escuta ativa, mas também tem que trilhar os caminhos sustentáveis, a partir de tudo que é exposto pelos membros da equipe. Então, o líder, ele tem que escutar a sua equipe e tem que traçar o melhor caminho para que todos ali saiam satisfeitos. Liderança é manter o espírito vivo e levantar o time quando ele cair. Se o líder é uma referência, então passa a ser sua responsabilidade manter vivo o espírito da equipe, porque muitas pessoas estão ali e estão admirando aquela pessoa que está ali à frente de tudo, está fazendo de tudo para ajudá-lo a resolver qualquer problema, qualquer situação. Então, cabe ao líder entender como é que ele vai criar esse ambiente capaz de motivar as pessoas. Porque se ele não motivar a sua equipe, os liderados vão achar que ele está ali só para impor e não vão ter motivação para o trabalho, certo? Não vão ter ali nenhum tipo de motivação. Então, digamos que o líder, ele é a figura central de um time. As pessoas precisam se sentir seguras diante da sua presença. Além de terem a certeza de que com ele no comando podem vir tantas marés ruins, mas que ele pode fazer com que essa maré venha a melhorar. Digamos que, como se a liderança fosse uma âncora. Nos momentos ruins, você vai precisar manter a estabilidade, demonstrando à equipe que todos são capazes de conseguir e vão superar todas as diversidades para poder se reerguer e começar tudo de novo. Liderança é estar pronto para tomar decisões difíceis. Liderança é estar pronto para tomar decisões difíceis. Porque não é fácil ser um líder. Não é fácil ter o poder da palavra. Não é fácil tomar as decisões por um grupo inteiro. Na minha opinião, eu acredito que de todas as características de um líder, tomar decisões é uma das características mais difíceis, porque ali você não está só, você não está tomando a decisão só por você. Você está tomando a decisão por uma equipe inteira. Então, na minha opinião, essa é a característica mais difícil. E você? Qual das características que nós já trabalhamos na aula anterior você acredita que é a característica mais difícil para um líder? Então, vamos lá. Liderança é estar pronto para tomar essas decisões difíceis. Uma das partes mais complexas é tomar essas decisões, principalmente quando envolve pessoas. Por quê? Você deve se perguntar em casa, você costuma tomar decisão muito fácil ou você demora muito? Às vezes, para a gente tomar uma decisão para si próprio é difícil, a gente não consegue se decidir, a gente fica em dúvida, seja para algo simples ou algo mais difícil.
Imagine tomar uma decisão que envolve várias pessoas, que várias pessoas podem ser prejudicadas. Em momento de crise, o líder vai precisar ter uma estratégia rápida. E muitas vezes isso pode implicar em mudar pessoas de posições ou, na pior das hipóteses, tirar as pessoas da equipe. Além disso, cabe a um líder entender quando promover os membros do seu time e ser capaz de dar feedback consistente e verdadeiro, ou seja, incentivar, fazer um elogio, é isso? Falar ali que eles são capazes, que eles vão conseguir, que as ideias foram boas, né? Então, sempre incentivar e passar aquela força para os liderados, para que eles possam se sentir bem, né? Se sentir que o seu trabalho está caminhando de uma forma boa. E assim eles vão se manter sempre motivados. Então, juntamente com isso, a liderança precisa ser muito mais do que algo técnico. Precisa ter habilidade emocional e também se relacionar muito bem com pessoas. E relacionamento com pessoas também é uma das características de um bom líder, ter uma boa relação com pessoas. Como vai ficar a relação entre uma boa liderança e uma inteligência emocional? Quando as pessoas pensam em o que é liderança, nem todas fazem uma relação direta dos responsáveis pelo uso do termo inteligência emocional. Por que a inteligência emocional? A capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de agir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Então, os 5 pilares da inteligência emocional são: se a gente trabalha com pessoas, pessoas têm emoções. Então, reconhecer as suas próprias emoções, entender como e o que você sente. Ser capaz de lidar com suas emoções, né? Isso, saber expressar tudo o que você sente. Tem que ter uma automotivação, se manter motivado diante das diferenças e dificuldades que vão surgir muitas. Empatia, que é compreender as emoções dos outros. E habilidades interpessoais, saber criar relacionamentos e solucionar conflitos de uma forma confiante. Talvez não pareça muito óbvio, mas isso afeta diretamente todas as pessoas, incluindo as que são líderes, porque a parte mais difícil é trabalhar se relacionando com pessoas. Quando você assume uma responsabilidade de um líder, nem tudo vai ser bom. Vai ter muitos momentos bons, vai ter muitos momentos ruins. Então, nos momentos ruins, você pode se sentir inseguro, pode ter medo, pode ter raiva, pode ter angústia, certo? Então, esses sentimentos vão interferir negativamente no seu trabalho se você não reconhecer o que você sente e você não souber lidar com as suas emoções. Em um momento alto de estresse, você pode dizer coisas agressivas. Isso pode atrapalhar na construção da imagem como liderança, como as suas relações com as pessoas da empresa e o seu próprio time. Então, vamos ver a importância dos primeiros pilares, que é reconhecer e lidar com as próprias emoções. Diante de tantos altos e baixos, também será imprescindível se manter motivado, porque o líder ele pode desmotivar a própria equipe. Então, ele tem que ter cuidado para se manter motivado e manter os liderados também motivados, porque aí pode existir as frustrações.
e tudo pode ir por água abaixo. Ser capaz de se colocar no lugar do outro e se reconhecer, tem que ter aí relacionamentos duradouros e saber trabalhar com conflitos. Isso é muito importante. Então, falando um pouco sobre liderança, nós vimos os conceitos, as características, os tipos, e agora nós vamos ficar com uma pequena atividade para casa, bem simples. Casa, vocês colocam. Se você já tiver o livro, não é isso? Você pode ler um pouco dos conceitos de liderança que nós trabalhamos. Por enquanto, a gente não vai fazer a atividade do livro, mas vocês podem ler o conceito de liderança e essa parte que foi trabalhada nas nossas aulas. Lembrando que para você não perder a sua pontuação, você precisa mandar foto da sua atividade pelo aplicativo. A oficina de negócios, ela tem que ser uma matéria separada, certo? Uma matéria à parte da matéria de matemática. A gente não vai misturar. A questão de número 1, vocês vão procurar, certo? Vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar alguma matéria relacionada a alguma pessoa que você concorda que foi um bom líder. Essa matéria vocês podem procurar em livros, porque existem muitos livros de história que trazem aí vários líderes, tanto líderes atuais como os líderes de antigamente, né? Antigamente ainda era mais fácil eles serem chamados de líder do que hoje, porque o conceito está ficando um pouco diferente. Então, vocês vão pesquisar, pode ser em livro, pode ser em jornal, em revista, pode pesquisar na internet, certo? Sobre um líder. Então, essa pesquisa você vai copiar no seu caderno, bem detalhada, vai botar o nome do líder, não é? Vai dizer o que foi que ele fez, qual foi o momento, se foi algo relacionado à parte histórica, você coloca lá, se é algo relacionado na parte esportiva, você coloca lá todo o desenvolvimento dele. Então, você vai pesquisar sobre esse líder, vai pesquisar no seu caderno e essa atividade vai valer para a nota. Então, não deixem de fazer atividade, não deixem de assistir a aula. Se não assistiu, por um acaso, a aula anterior, então, corre lá para assistir a aula anterior, as aulas anteriores, para não perder que estamos trabalhando o nosso capítulo 1 sobre liderança. Então, voltamos na próxima semana com mais uma aula de oficina de negócios. Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Boa aula a todos!